pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma parte aqui do projeto A História do Livro. Nós vamos ler juntos aqui este livro aqui que vai falar sobre a história do livro, né? O livro objeto, do papel. Vou deixar aqui a playlist para você ir lá e ver os 2 primeiros vídeos dessa série, né? Desse projeto que eu fiz aqui para falar sobre a história do livro objeto. Já tem o vídeo de apresentação e tem também a primeira parte do livro, né, que é a introdução. E hoje a gente vai ler sobre as revoluções do livro. Mas antes, gostaria de lembrar vocês que o link para compra desse livro tá aqui na descrição do vídeo. Corre lá, não deixe aí de dar o seu apoio, né, à editora e ao autor do livro. E vamos fazer aí mais uma partezinha de leitura em conjunto. Então vamos lá. As revoluções do livro. Além da introdução da imprensa, houve outras mudanças igualmente importantes na história dos livros e da maneira como os homens e as mulheres os leram. Uma das primeiras revoluções do livro foi a invenção do códice, originário do mundo cristão dos séculos II e III, quando o livro deixou de ser um rolo, o volumen, e tornou-se uma coleção de folhas individuais frouxamente unidas entre si. Então, só para explicar, essa palavra códice é o nome que dava aos primeiros livros, né? Os livros no qual costurava-se folhas e formava mesmo o livro que você passava as páginas, porque antes era em rolo, né? Era papiro, era, né? Esse tipo de papel, que era um papel gigantesco assim que você enrolava. Quando do mundo cristão se originou o códice, aí você conseguia passar as folhas assim. É só para explicar um pouquinho. Continuando, o códice era um livro com páginas a serem viradas em vez de uma longa tira de material a ser desenrolada. Diferentemente da invenção da imprensa, o códice revolucionou o conceito do livro e nos deu uma nova forma material que perdurou por séculos. Uma segunda revolução foi a lenta transição da leitura oral para a leitura silenciosa. Os historiadores acreditam que, no mundo antigo, os livros eram lidos em voz alta ou declamados para o público por oradores treinados. A leitura era uma performance. Na Europa medieval, porém, os monges gradualmente começaram a adotar a prática da leitura silenciosa como forma de devoção. Pela primeira vez, textos que haviam sido produzidos em escrita ininterrupta começaram a ganhar uma pontuação rudimentar e espaços entre as palavras. Essas mudanças facilitaram a leitura silenciosa individual e permitiram que oradores menos experientes lessem os textos em voz alta com mais facilidade. Então foi nessa época, né, na época medieval, que começou a ter pontuação. Muito interessante essa informação. Continuando. A chamada Revolução da Leitura, em fins do século XVIII, testemunhou uma explosão na literatura recreativa e uma expansão da imprensa periódica, o que fez tradicionalistas, como o poeta romântico inglês William Wordsworth, de 1770 a 1850, expressarem preocupação com o que consideravam ser leitura rápida e superficial. Gente, desde 1800 e bolinha, já se falava em preocupe-se com a leitura rápida e superficial, que é uma discussão que a gente tem hoje. Então, essa discussão, gente, é antiga, tem mais aí de 200 anos, tá? E não tem uma solução até hoje. Será que um dia vai ter? Enfim, continuando. Um cético poderia sugerir que o Wordsworth estava desgostoso porque sua poesia não estava vendendo bem, mas educadores e outros membros da elite literária ecoaram a queixa de que os clássicos estavam sendo negligenciados à medida que um grande número de leitores se voltava para a literatura popular, particularmente romances sentimentais. Aí aqui, olha, tem uma imagem, vou ler aqui, olha, o trechinho sobre a imagem. Pacotes de livros chegam de toda a Europa para uma loja chamada Legie de Minerve, tá entre aspas, e eu acho que é francês, aí eu vou ler aqui a tradução, ó. Sob a égide de Minerva, por causa da deusa romana da sabedoria. Então, o nome da loja é Sob a égide de Minerva. Nesta cena de 1780, pintada pelo belga Léonard de France,
Um grupo de eruditos se reúne para trocar saudações e ideias. De France foi um partidário do iluminismo e, na verdade, tinha pouca simpatia pelos clérigos, representados no primeiro plano. Então, aqui, ó, os livros chegando na loja, né? E o povo se reunindo aí. Os clérigos estão aqui, o povo se reunindo para comprar os livros e tudo mais. Mudando aqui a página, continuando. No século XIX, o mundo ocidental atingiu um nível de alfabetismo quase que universal, embora a frequência escolar fosse muito baixa até as últimas décadas do século. Os britânicos e franceses aprenderam a ler antes que a escola primária universal se tornasse disponível e compulsória. O alfabetismo generalizado sempre teve muitos oponentes. As elites conservadoras temiam que os camponeses educados adotassem ideias perigosas e viessem a ter os meios e o desejo de abandonar a vida de trabalho exaustivo no campo para buscar outros empregos na cidade. Sempre, né, gente? Sempre a elite preocupada com os mais pobres tendo acesso à educação. Enfim, continuando. No século XVIII, algumas colônias americanas proibiram o ensino da escrita aos escravos negros. Depois da Revolução Americana, os estados sulistas também proibiram o ensino da leitura aos negros. Tornar a leitura e a escrita mais acessível podia levar a desafios ideológicos e talvez a rebeliões. Levantes como a Guerra Civil Inglesa, nos anos de 1640, e a Revolução Francesa, de 1789, reforçaram o medo do alfabetismo entre as classes superiores. É aquilo, né? Quando as pessoas das classes mais baixas têm acesso à educação, né, à leitura e a entender como que funciona o sistema, a elite treme, né? Por isso a importância da leitura e a importância da educação. Continuando, os membros da classe proprietária preferiam empregados que não fizessem perguntas nem desenvolvessem ambições inadequadas de promoção social. Foi somente em fins do século XIX que alguns proprietários de fábricas mais iluminados começaram a ver o alfabetismo como uma vantagem na manutenção da ordem e da boa moralidade, como um meio de instilar pensamentos nobres e edificantes na força de trabalho. A industrialização da produção de livros no século XIX constituiu outra revolução do livro. Uma série de mudanças tecnológicas transformou a impressão e a produção de papel, e as ferrovias criaram novas oportunidades de distribuição e comercialização em escala nacional e internacional. Prensas de metal, prensas a vapor e papel produzido industrialmente a partir de matéria-prima vegetal, em vez de pano velho, foram auxiliares no surto de produções e no barateamento inédito dos livros. Foi também no século XIX que os ofícios do livro desenvolveram um modelo de negócios moderno, tal como o conhecido por nós hoje. A partir da segunda metade do século, surgiu no Ocidente um sistema manejável que fornecia recompensas devidas a autores, vendedores de livros, impressores e editores. Esse sistema, pela primeira vez, valeu-se do pagamento de royalties aos autores, uma porcentagem do lucro com base no número de cópias vendidas, e da proteção internacional do copyright para todas as bases do número de cópias vendidas, e da proteção internacional do copyright para todas as profissões especializadas envolvidas no negócio da criação de propriedade intelectual. A revolução eletrônica, por fim, é a maior mudança desde o códice. Ela mudou a forma física do livro ao simplesmente remover o material de suporte tradicional, o papel. As revoluções da comunicação eletrônica suscitaram respostas e temores similares aos despertados pela invenção da imprensa há 500 anos. Por um lado, a internet, como a imprensa, oferece um campo ilimitado para a produção e disseminação de conhecimento. Mas como a imprensa, ela também pode transmitir mentiras e bobagens com mais eficácia. Assim como a Igreja Católica no século XV, alguns governos ditatoriais de hoje veem enfraquecer o controle sobre a disseminação de conhecimento. Vistas no contexto mais amplo da história viva dos livros, muitas preocupações contemporâneas em torno da internet e da ascensão dos livros eletrônicos ecoam a retórica ingênua e alarmista despertada pelo surgimento da imprensa.
No campo da tecnologia da informação, o recente ritmo de mudança parece espantosamente rápido. Se imaginarmos toda a história da comunicação textual como um ano, considerando o início da escrita na Suméria como 1º de janeiro, o códice foi inventado em setembro, Gutenberg produziu o tipo móvel em fins de novembro, a internet, a mudança mais fundamental de todas, foi inventada por volta do meio-dia de 31 de dezembro, e os livros eletrônicos surgiram perto do pôr do sol. Nossa sociedade é a primeira sociedade da informação sobre a Terra e certamente não será a última. Então, assim, passou-se muito tempo, né, entre o surgimento da escrita na Suméria até o códice ser inventado. E o resto foi evoluindo com um pouco mais de rapidez, porém a questão da leitura, né, por meio de livros eletrônicos é muito nova em comparação ao número de anos que a escrita existe e que o códice, né, o livro de páginas, né, que passam assim, foi inventado. Então, enfim, e algumas questões, como a gente viu aqui, são discussões antigas, de mais de 200 anos, e a gente continua tendo as mesmas discussões sempre que alguma nova tecnologia surge, né? Então, aqui tem uma foto, ó, vou ler para vocês aqui um trechinho sobre a foto. Prensas e equipamentos de impressão da oficina Plantin-Moretus, a editora fundada em 1555 por Christophe Plantin e gerida por seu cunhado Jean Moretus e descendentes a partir de 1589. O edifício em Bruxelas é hoje um museu da história da impressão. No primeiro plano, uma cópia de Le Bonheur de ce monde, gente, será que é francês? Não sei ler francês, mas significa a felicidade desse mundo. Um poema de Christophe Plantin. Então tem aqui, olha, um poema que chama A Felicidade deste Mundo, que tá aqui. E esse aqui são prensas antigas, né? Muito interessante, pessoal. Então lemos o trechinho de hoje, né, sobre as revoluções do livro, e no próximo vídeo falaremos de Os Trabalhadores do Livro. Então não deixe de seguir o canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like no vídeo de hoje e te espero aqui para o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se encontra nos próximos vídeos, ok? Tchau!